Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como dobrar faturamento, receita em vendas sem precisar aumentar o time. Para bater esse papo com a gente, eu trouxe nada mais, nada menos do que Renata Centurion, sócia responsável pela operação da Win by Design na América Latina, uma das maiores referências em vendas que eu aprendo constantemente. Renata, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nossa, Thiago, que responsa, hein? Prazer estar aqui com você de novo. Finalmente, né? Depois de tantas tentativas, a gente consegue gravar juntos. Que Pois bom. é, né? Pois é, desafio Pois do dia a é. dia. Junto com a Muito legal. gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head Acquisition. E aí, Léo, tá preparada? Cara, é um tema bem interessante que todo mundo quer saber como faz isso, né? Então vamos ver. Cara, eu vou te falar que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que eu tô num processo de transformação, né? Quem me acompanha sabe aí, perdi uns quilinhos e tal, tô tentando ser um ser humano melhor, né? Mas eu lembro, cara, de um summit com o Iaco palestrando. Cara, e o Iaco, sei lá, tem umas 10 mil pessoas, ele botou umas 5 mil pessoas pra chorar, você lembra disso? Lembro. E no final, Tava em todos. cara, o Iaco, ele tem uma energia que ele botou uma música eletrônica, começou a pular. Então ele vai fazendo essa coisa, né, cara, de tipo ir para um ponto mais sensível e depois jogar a galera lá em cima e vai e volta. Mas, cara, conta um pouco assim, Renato, como é que você foi parar na Win by Design e quem que é a Renata Centurion, né? Bom, vamos lá. Você é dona de estúdios de cinema? Não sou. É uma coisa legal, né? Já pensou que Pode ter uma bacana? raiz aí Ah, dos antepassados. bom, eu a minha vida inteira trabalhei com vendas, né? Tô há mais de 20 anos trabalhando com vendas, então eu fui promotora, vendedora, gerente de distribuidor, gerente de território, gerente nacional, e até que eu comecei em SaaS. Quando eu comecei em SaaS, na verdade eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, comecei, tipo, o que é SaaS? Como é que Boa. começa o Essa negócio? era a pergunta. B2B, meu Deus, porque eu trabalhava muito B2B, B2C. Então era um mercado específico, farmacêutico veterinário, e é completamente diferente. Então eu aprendi muito, eu comecei, voltei a várias casinhas, né, para começar de novo e entender o que estava rolando. E eu me lembro no primeiro summit, quando o Iaco veio para o Brasil, eu era secretária do Iaco, então eu saía carregando as coisas, não conhecia ninguém, estava vendo, entendendo exatamente o que estava acontecendo naquele ambiente. E foi incrível, porque a energia do Iaco, né, eu acho que a autoridade que ele tem, muita gente conhece ele no mundo inteiro, então eu fui aprendendo com o que eu considero uma das melhores pessoas nesse mercado. E foi bem interessante porque eu comecei a entender algumas coisas que para mim eram meio impossíveis. Do tipo, vender valor pelo valor da coisa que você está vendendo, literalmente. Não baixar preço de jeito nenhum. Começar a fazer uma venda diferente ao invés de você esperar para o cara pagar, você pede o antecipado. Né? Então, algumas coisas que no mercado que eu estava eram praticamente impossíveis, eu aprendi que dava para fazer e dava para fazer muito bem, desde que você vendesse impacto dentro da empresa que você estava vendendo. E aí a coisa começou a escalar, né? Então, assim, muito do que eu aprendi lá atrás, eu aprendi fazendo, na época não tinha celular, gente, quando eu comecei, tá? Só pra vocês entenderem o negócio, como é que dá. Raiz, né? Era uma vez. Era bip, né? A gente usava guia 4 rodas. Eu ainda brinco com o pessoal quando eu faço treinamento e quando eu faço palestra. Eu falo, gente, então, a gente tinha um negócio que chamava guia 4 rodas, que é um negócio gigantesco, que você olhava, você abria, batalha naval, todo mundo, meu Deus, como é que é isso? Então, assim, vendedor raiz, né? Eu acho que quando a gente começou, não sei quanto tempo você tem de vendas, Thiago? Tem uns 15 anos. Uns 15 anos. Um tempinho, um tempinho. Também, né? Então, eu acho que hoje está muito mais fácil. Por que eu brinco com isso? Porque hoje está muito mais fácil, a gente tem na palma da mão no nosso celular, a gente tem todas as informações que a gente precisa para falar com o nosso cliente. Mas ele também tem. Então, a pessoa que está do outro lado, ela tem tanta informação quanto você. Então, está mais difícil de vender para quem não está preparado. Para quem está se preparando e para quem consegue estudar, saber o que está acontecendo no mercado, é muito melhor. Você tem muita informação que você consegue utilizar. Então, eu acho que, voltando para as origens um pouquinho, né? Quem é Renato Centurion? Eu fui me construindo. Tive que me desconstruir algumas vezes, né? Para entrar num mercado completamente diferente do que eu fazia. Eu tive tempo para isso e eu tinha alguém que me bancava, né? Que na época eu já era casada. Eu sou casada há bastante tempo. Não vou dar exatamente, não vamos dar exatamente as métricas, mas eu acho que é uma coisa importante de você entender qual é o mercado que você quer participar
E se você tiver tempo e dinheiro e puder ter uma rede de apoio para fazer isso, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu pude me desconstruir e me construir novamente exatamente o mercado que eu acreditava que era o melhor possível para eu estar hoje. Se você me perguntasse há 20 anos atrás onde eu estaria hoje, eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo. E algumas pessoas me perguntam: ah, poxa, mas você palestra, você faz podcast, vai estar no TikTok. Como é que é isso, né? E eu soube que eu estava no TikTok, eu não entrei no TikTok. E é muito interessante porque, assim, eu nunca me imaginei fazendo isso. Porque quem me conhece lá de trás, eu era uma pessoa tímida, tipo, ai, meu, falar na frente de uma galera, né? Primeiro eu comecei falando na frente de 20 pessoas, e aí fui aprendendo mais como é que eu podia utilizar o que eu aprendi. Depois 150 pessoas, de repente eu estava fazendo uma palestra, de repente eu estava fazendo para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E uma das palestras que eu fiz com o Rafa Lassance foi numa plateia gigantesca de 10.000 pessoas, que a gente fez, não sei se era 5 ou 10.000 pessoas. Enfim, muita gente, né? E aí eram 3 palcos juntos. E aquela coisa de você colocar o fone, você fala e você não escuta a sua voz, que é um desafio imenso, uma coisa loucura, maluca. já fiz também. É muito louco, né? E é sensacional. Então, assim, eu acho que todos os dias a gente aprende mais um pouco de como é que a gente pode elaborar e fazer as pessoas terem uma excelente experiência com a gente. E com tudo que a gente aprendeu nessa jornada. Basicamente é o que eu posso aprender com você, o que eu posso compartilhar da minha jornada com você, que eu fui aprendendo ao longo desses anos, para a gente trocar experiências e cada um ajudar o outro a crescer. Cara, e sabe que você falou um ponto que sobre o fato de hoje ser mais fácil, né? Porque foi o que você falou, cara, não tinha Waze, não tinha Google, não tinha LinkedIn, não tinha Não tinha o WhatsApp. chat GPT. Cara, que loucura, esquece o né? ChatGPT. O ChatGPT já é um plus assim absurdo. Só que eu tava dando um treinamento numa empresa de tecnologia recentemente, e aí deu 5h30, né? E era tanto pro time de vendas quanto pro time de prospecção. Aí deu 5h30, uma galera começou a levantar. E era a galera, tipo assim, que eu vi que era a galera mais júnior. E aí, no final, eu perguntei pro diretor da área, né, que tinha contratado a gente, falei, cara, por que a galera começou a sair 5h30? Ele falou, não, porque 5h30 tem um fretado. E aí leva a galera pra tal lugar. E, cara, por que esse é um ponto que a gente tem que pensar bastante? Por que hoje é mais fácil? Porque a gente nunca teve tanta informação, tanto conteúdo, tanta coisa disponível. Só que ao mesmo tempo, as pessoas, cara, elas estão moles. Elas não estão correndo atrás, elas não têm brilho, elas não acreditam que elas podem ir mais longe. Tipo, a pessoa tá ali, cara, esperando das 5h30 pra poder ir pra casa, esperando da sexta-feira pra poder pensar no final de semana, esperando das férias pra poder descansar. Quando, velho, você nunca teve tanta informação, cai de cabeça, sonha, acredita que você pode fazer alguma coisa maior com essa merda desse tempo curto que você tem nessa porra dessa terra. Em vez de, tipo, esperar das 5h30 pra ir pra casa. E aí passa a vida inteira reclamando de que ganha pouco, de que tem uma vida medíocre, de que não tem as coisas que gostaria. Mas olha como a pessoa leva a oportunidade. A companhia gastou contigo também, isso deve acontecer com frequência, um valor relevante para ter um treinamento meu, só que a pessoa está mais preocupada em conseguir pegar o fretado. Não pode pegar a porcaria de um ônibus, ou de um Uber, ou de um trem, ou de um metrô, porque quer ir embora. Então, assim, você não precisa fazer muito para estar fora da curva. Se você estudar um pouquinho, se você der um pouquinho mais de atenção para o cliente, se você ligar um pouquinho mais, você já está fazendo o que, né, a maioria não faz, né? Mas você sabe que é interessante isso que você está falando, porque quando a gente faz um treinamento dentro de uma empresa, acontece muito isso, né? O pessoal fala, puxa, mas como é que a gente faz o engajamento das pessoas, motivação delas? Motivação é uma coisa intrínseca. Eu não posso motivar uma pessoa se ela não quiser fazer aquilo. A gente está falando de humanos, pessoas adultas. Se você está falando de criança, criança aprende diferente. Mas se a gente está falando de adulto, a gente está falando de andragogia, adultos aprendem porque eles querem. Qual é a motivação que eles têm intrinsecamente. Então, assim, a pessoa só vai querer estar lá se ela visualizar algum valor para ela, pessoalmente. Então, talvez ela não tenha percebido a grande oportunidade que ela está deixando passar. Mas a gente pode falar, só que talvez você não toque algumas pessoas. E tá tudo bem. Né? Se você olhar uma curva de Gauss, vai ter os caras que de jeito nenhum vão ser tocados, vai ter a maioria ali na curva maior e a minoria que vai se destacar de uma forma absurda, porque vai se agarrar com unhas e dentes com o que você está falando e vai utilizar isso no dia a dia. E essas pessoas que a gente tem que ir atrás. São essas pessoas que vão movimentar o mundo. São essas pessoas que a gente tem que encontrar, esses diamantes aí a serem lapidados, porque são pessoas que vão se agarrar, não quer nem saber do ônibus fretado, etc. Vai esperar você terminar, no final vai fazer algumas perguntas para você. Puxa, como é que a gente podia aproveitar mais? E vai aproveitar esse tempo de uma forma diferenciada.
que são o que a gente fala muito sobre os atletas de alta performance, são esses caras que conseguem visualizar ali 1% que ele pode melhorar e que ele pode se diferenciar de toda a galera que está ali no bolo, e aí essas pessoas vão se diferenciar e vão ser pessoas incríveis, e vão conseguir fazer coisas incríveis, né? O pessoal que bate recorde, se você for ver os melhores nadadores, tipo Michael Phelps, o que o cara fazia de diferente de todo mundo? Todo mundo treinava 7 dias, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Ele percebeu que se ele treinasse domingo também, enquanto estava todo mundo Ele ganhava descansando, uma vantagem. uma vantagem absurda, né? De milésimo de segundo. Puta, milésimo de segundo? Você ganha todas as competições. Nas últimas competições, quantas medalhas ele levou? Ah, Felipe, ele era o segundo país depois dos Estados Porra, Unidos. ele bateu todos os recordes que ele conseguiu, né? Foi uma coisa absurda. Aí todo mundo fala, pô, vamos ver doping e tal. Não, sei o que lá. Não, ele treinou Treinou mais a que ele. mais que todo mundo. Então, eu acho que essas pessoas diferenciadas, elas têm um lugar reservado para elas no mercado que é completamente diferenciado. Diferenciar. Como é que você pode ser melhor do que a média? Não basta ser mediano, não basta fazer o básico. Você tem que fazer a mais. Mas porque você quer. Porque para isso você precisa de uma motivação intrínseca. Então, eu acho que. Como é que a gente toca as pessoas? Num valor que elas têm para elas para a vida inteira. Né? Mas nem todo mundo vai ser tocado por isso. E as pessoas que não forem tocadas e não tiverem essa motivação intrínseca, infelizmente elas vão continuar na média e não vão se destacar. Sabe, e eu queria puxar essa coisa que você falou sobre o talento, porque uma pergunta que a gente recebe com muita frequência é onde que eu acho, né, um vendedor talentoso? Né? Como é que eu contrato um vendedor, ou talentoso ou com carteira, né, ou que já Sim, tem rede de contato? E a gente está falando sobre eficiência, né? E aí eu queria que, assim, muita gente que acompanha o Growthcast com certeza não conhece a Winning by Design, não conhece o Iaco, mas, galera, se você jogar na Amazon, acho que o livro mais importante de vendas, principalmente para quem está em tecnologia, né, que é o Blueprint, né? Blueprints for SaaS Sales Organizations, mas tem mais 7, tá? Eu sei. Inclusive vou botar uma polêmica no meio, porque tem um print bem legal pra gente falar sobre Vamos business lá, development. Você sabe o que eu tô falando? Uma vamos lá, prospecção no LinkedIn vamos lá. que um rapaz famoso fez. Você sabe? Não sei. Ah, Fala, o que isso é muito bom. aconteceu? Não, Tá, vamos... esse é um looping Ah, pra galera tá. ficar até o final do episódio, Ah, entendeu? tá bom, beleza. Chama-se Acompanhe-nos. chama-se antecipação. Ah, E uma coisa cara, tem um desenho, mas é do SaaS método, não é do Blueprint, que é tipo a pirâmide, né, para cima e para baixo, né, que é a sim. cultura das estrelas e a cultura baseada no SaaS método. Em dados. Né, em dados. E eu queria que você falasse um pouco da diferença dessas duas organizações e de como faz diferença quando o cara realmente centra no cliente. Um pouco de como é que é esse trabalho, de quem Bom, quer ter eficiência e não depender de talento, né? é muito interessante essa questão. Todo mundo me da área para brilhar aqui na minha empresa. Primeiro ponto. Não é porque essa pessoa é talentosa e é estrela numa empresa que ela vai ser talentosa e estrela na sua empresa. Porque a empresa é diferente, a equipe é diferente, às vezes o mercado é diferente. Então, mas é o mesmo mercado. Não importa, porque a organização é diferente. Então, trazer uma grande estrela, uma pessoa que performa muito bem numa companhia, não é necessariamente sucesso absoluto para sua empresa. E eu vejo muitas empresas gastando os tubos que não têm para contratar essas melhores pessoas, né, que estão ali, porque eu vou trazer o melhor cara da minha concorrência, né, a melhor pessoa da minha concorrência e vai brilhar aqui e a gente vai detonar. Porque tem carteira, etc. Isso para mim é um papo de furado, assim, absurdamente furado. Porque não adianta eu ter uma pessoa muito boa no meu time e não ter o meu time inteiro muito bom. Então, a dificuldade é como é que eu faço para fazer várias pessoas serem muito boas ao mesmo tempo? Como é que eu faço para várias pessoas performarem mais? Se eu tenho uma pessoa muito boa e essa pessoa se acha estrela e fala para todo mundo que ela é estrela, como é que é o sentimento do resto da equipe? Porque uma pessoa só não faz uma equipe inteira, né? Não adianta nada de ter um Neymar e o resto todo do time ser muito ruim, porque ele não vai fazer gol sozinho. Então a gente usa muito analogia com esporte, porque é o seguinte, eu preciso ter várias pessoas ou pessoas totalmente básicas e ter uma pessoa muito boa. Primeiro porque essa pessoa vai ganhar muito mais que o resto do time, você vai desmotivar todo mundo. Segundo, que se essa pessoa for embora, você quebrou. Então, tirar férias. Então, se essa pessoa tirar férias, né? Se essa pessoa ficar doente, se essa pessoa sair de licença maternidade, licença paternidade, a empresa, o que ela vai fazer nesse período, né? Não tem como fazer. E outro dia eu achei muito interessante, porque o dono de uma empresa veio falar para mim,
Renata, você começou a falar sobre isso, começou a me dar um desespero, né? Porque eu falo bastante sobre isso. Ficou tenso. Ficou tenso, porque ele Na falou certa, o assim. cara devia estar na sala, né? A estrela. Aí ele falou assim: não, então, veja bem, o que que eu faço, né, quando essa pessoa sair de férias, caderninho, e aí essa pessoa tem esse caderninho que ela leva com ela quando ela sai de férias. Então, é muito importante, primeiro, eu não ter só uma pessoa brilhando, ter toda a minha equipe que pode, tudo bem, pode ser que uma pessoa performe melhor que a outra, porque isso vai acontecer, né, em tempos diferentes, mas é muito importante que eu tenha uma equipe homogênea, que as pessoas se ajudem, que as pessoas não. Uma competição saudável é uma competição legal. Mas uma competição não saudável, quando uma pessoa fala, não, porque eu sou melhor, etc., e eu estou eu escuto muito isso. Carrego esse time nas costas. Pior coisa que você pode ouvir dentro da sua equipe, né? Porque eu sou a pessoa que faço o número, eu carrego esse time nas costas, porque eu. Cara, beleza, então, sei lá, vai para outro lugar, monta sua empresa, por que você está aqui? Ah, Né? ah. Então, a gente não pode ter uma empresa baseada em uma pessoa só, porque não funciona, né? E não posso ter 80% da minha receita feita por uma pessoa, duas pessoas, como assim? E 20% da minha receita está sendo feita pelos outros, os outros. Não, e tem um ponto que é o seguinte, com certeza você já passou por isso. Eu lembro de um projeto que eu fui implementar, né, era até uma empresa mais tradicional. E tinha um vendedor que era, cara, estrela. O cara tinha fechado uma venda de 200 milhões, um número assim, tipo, absurdo. Uhum. Só que esse cara, ele não tinha horário. Ele era arrogante. Ele tratava as pessoas mal. Ele tratava cliente mal. E aí você imagina o fundador, o CEO da empresa. Ele pensa no seguinte, cara, puta, eu não gostaria de ter esse cara no meu time. Mas ele me trouxe uma venda de 200 milhões. E aí o que acontece? Você vai lá e fala, vou botar aqui, né, metodologia de vendas, vou botar máquina de vendas, vou botar um processo centrado no cliente. Você começa a criar metodologia que vai fazer com que o time suba a performance. Só que a partir do momento que os vendedores vendem mais, eu preciso tolerar menos essa pessoa. E para ele, essa padronização é uma ameaça. Então, na maior parte dos projetos, esse cara é o maior ofensor. Perfeito, Porque ele sabe que a partir do momento que o time estiver funcionando, ele rodou. perfeito. E por isso que é tão importante a gente ter processos dentro da empresa, para que todo mundo siga o mesmo processo, o mesmo flow. Porque senão, se eu tenho uma pessoa que diverge completamente, faz do jeito dela, como é que as pessoas vão seguir esse processo? Como é que eu vou metrificar esses dados que estão Não, e tem acontecendo? uma outra que é assim, você tem que seguir esse processo. Pô, mas o fulaninho não segue e ele vende pra caramba. É. Acabou, né? Acabou. Não, e você fica sem discurso, né, pro resto da sua equipe. E mais, eu acho que assim, uma coisa muito importante de você ter os processos é que você consegue comparar as pessoas. Como é que eu vou comparar uma pessoa que trabalha de um jeito completamente diferente de outra, todo mundo trabalhando de uma forma diferente? Eu não tenho como comparar. E mais, as pessoas que estão entrando, qual é o modelo que eu tenho que seguir? O que que eu preciso fazer para eu dar certo? Então, a gente precisa ter uma metodologia, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter o que seguir e as métricas precisam estar abordando todo mundo para que a gente possa comparar. Simples assim. Porque senão vira aquele negócio, Thiago não gosta de mim. Me deu uma péssima performance e não me deu a minha premiação porque ele não vai com a minha cara. Você tá vendo? De novo, ele não me deu. Poxa, mas se eu não tenho um processo e a pessoa não sabe qual é o processo que ela tem que seguir, como é que eu vou dizer para ela que ela não seguiu o processo, que ela não está recebendo aquela bonificação, um prêmio, whatever, qualquer coisa, porque ela não seguiu um método, ela não seguiu um framework, né? Um modelo que a gente tinha. Então é muito importante que a gente tenha isso para todo mundo, saber qual é o modelo que eu tenho que seguir. Né? E se a gente tiver uma coisa fora da curva, putz, talvez a gente possa. E aí não tá talhado em pedra, né? A gente pode melhorar, o processo sempre pode ser melhorado. Mas aí todo mundo sabe o que tem que seguir. E não simplesmente uma coisa que a pessoa vai olhar e falar, putz, posso fazer do meu jeito. Se eu falo com o Thiago, né? Porque quando a gente não tem um modelo, se eu falo com o Thiago, eu tenho um tipo de atendimento. Se eu falo com você fala com outro tipo de atendimento. Comigo, com outro tipo de atendimento. Então, eu não tenho um processo, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sei como começa, mas eu nunca sei como termina. Então, isso é um perigo muito grande dentro das organizações. Não, assim, né, alguns sintomas pra galera que tá ouvindo. Quando eu começo a falar em treinamento, em imersão sobre o vendedor, né, que é o vendedor estrela, que esse cara é dificílimo de lidar, cara, é impressionante, que os empreendedores um começam a olhar pro outro, começam a rir, todo mundo tem um. Surge aquele Não, incômodo. a pessoa fala assim, aham, Aham, aham. abaixa a cara. Então, essa é a primeira dor. A segunda dor é contratação de vendedor. Então, o cara assim, cara, contratei time, fiz isso, fiz aquilo, mandei todo mundo embora. Por quê? Porque ninguém funcionou. Né? Mas por que ninguém funcionou? Não, porque os caras ficaram aqui e não venderam. Né? Mas por que os caras não venderam? Né? No terceiro, porque ele não tem uma justificativa clara. Né? E aí eu quero que a gente desça um pouco na compreensão, né, da jornada de compra e como que eu crio
um processo de vendas que fique fácil e claro para o meu vendedor vender. E outra coisa é, como é que eu crio um processo para pessoas normais? Porque eu não tenho o Michael Phelps vendendo. Eu tenho um ser humano lá na outra ponta, né, que tem as suas limitações. E se eu botar um negócio que o cara tem que ser, né, prêmio Nobel de economia, né, Não vai rolar, não né? vai rolar. Mas conta um pouco dessa perspectiva. É, quando a gente faz uma consultoria dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente entra como Winning by Design, o que que a gente faz? A primeira coisa que a gente olha e fala sempre é sobre jornada. Qual é a jornada do seu cliente? Para quem você está vendendo? Qual é o seu segmento de mercado? Qual é o seu ICP, Ideal Customer Profile, ou quem é o seu cliente ideal? Quando a gente faz essas perguntas, já começam os problemas. Porque a pessoa fala, às vezes a pessoa fala assim: veja bem, meu produto é tão incrível, o meu serviço é tão sensacional que eu Todo vendo mundo para pode qualquer comprar. um. Todo mundo pode comprar. Todo mundo pode comprar. Eu arrebento. Falo, então você tem um problema? Sentou na calçada, botou o pé no meio-fio, é meu cliente. Entendeu? É uma pessoa, pode comprar de mim, não interessa. Respira. É. Então, eu acho que a primeira grande dor é os empreendedores, as pessoas que têm um negócio, saberem que elas, tudo bem, seu produto pode ser incrível, você é maravilhoso, nossa, seu produto é, né, a última bolacha do pacote. Só que existem pessoas, existem empresas que compram mais fácil o seu produto. Quem são eles? Para quem você consegue comunicar melhor? Para quem o seu valor é mais claro, mais evidente? E a partir daí a sua jornada deve ser montada, e não o contrário. E aí, muito interessante, porque a gente começa a falar sobre isso, e as pessoas falam assim: não, mas eu sei, o nosso produto. Aí a pessoa, ela tá tão focada no produto que ela tem, que ela não consegue olhar para a jornada. Esse é um problema gigante dentro das organizações. Então, você começa a falar de ser customer centric, ser focado no cliente, né? Como é que eu foco no que o valor que eu vou entregar para esse cliente? Não, mas o meu produto. Aí a pessoa volta, ela não consegue entender que ela fez um produto incrível, tá bom, mas qual é a dor que o seu produto, o seu serviço vai resolver para qual mercado, para qual segmento, para quais pessoas? Porque se a gente olhar para isso, metade dos problemas estão resolvidos. Porque todo o resto da jornada, marketing, vendas e CS tem que ser focado nisso. Só que começa em eu não sei quem é o meu cliente ideal. E eu vendo para todo mundo. Essa coisa do cliente ideal, a gente tem um desafio grande por dois motivos, tá? O primeiro, eu acho que o grande primeiro motivo é o que você falou, é porque as pessoas se apegam muito ao produto, gostam tanto do seu produto, e nessa paixão que elas têm pelo produto, sabendo que é uma coisa boa, que pode ajudar as pessoas, ela quer ajudar todo mundo. Né? Que, de certa forma, é nobre, né? É o propósito do empreendedor. É nobre, Né? mas não funciona. Mas não funciona. E o segundo aspecto, aí para mim é uma questão cognitiva. Quando cara, o Previsivelmente Irracional, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre como a gente lida mal com a perda. Né? Que a perda ela é muito mais sentida do que a dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho. Né? Então, quando você perde alguma coisa, para você é muito doloroso. Quando a gente fala de diminuir o mercado que você vai atuar, porque se definiu o ICP é uma estratégia de foco, né? Definiu o perfil de cliente ideal, você está dizendo que é ali que você vai centrar a tua estratégia, cognitivamente o teu cérebro entende como se você estivesse fazendo algo menor. Só que é o oposto. Porque quando você define uma estratégia focada num nicho ou num perfil, teu custo político fica maior. Como é que é o teu criativo quando é focado numa... Você aumenta a assertividade, né? E como a gente faz evento, a gente tem os feedbacks. A galera sempre fala, pô, eu vi um criativo tal, parecia que era pra mim. Vocês estavam falando comigo. Não sei o quê. Mas Então, é porque foi feito dessa forma, é proposital. Claro. seu custo de aquisição diminui. Se você ensina o teu vendedor a fazer perguntas para uma indústria, ele aprende mais rápido. Se ele fala o dia inteiro com a mesma indústria, em uma semana ele já virou especialista. Diferente se de manhã ele fala com varejo, à tarde ele fala com distribuição, de noite ele fala com tecnologia e no dia seguinte ele fala com serviço. Né? O cara fica louco. A sua eficiência melhora muito. É interessante isso, né? Mas eu acho que as pessoas têm muita dificuldade nisso, mas eu vou restringir o meu mercado. Sim, mas você vai ganhar mais dinheiro. Com esse dinheiro, isso não quer dizer que lá na frente você não possa atender mais gente, que você não possa abrir, fazer Expandir. outro perfil, expandir, etc. Mas nesse momento, principalmente quando você está começando, né? Quando você ainda não tem certeza e você está validando várias coisas, é importantíssimo o foco, né? E é interessante como, assim, essa necessidade de abrir, de expandir, de fazer acontecer. Outro dia eu estava falando com uma empreendedora que estava começando, né? E ela falou assim, não, mas a gente
gente tá vendendo muito, a gente não tá dando conta de atender todo mundo, né? Mas eu tenho um problema. Eu falei, qual é o problema que você tem nesse momento? Eu quero contratar mais vendas, porque eu preciso vender mais. Mas tá louco, você vai quebrar. Aí a pessoa, mas como? Eu falei, não, você não precisa vender mais, você precisa atender. E para quem você vendeu, você não pode perder aqueles clientes que você já conquistou. E aí uma pergunta que a gente tem sempre que fazer, gente, façam essa pergunta para si mesmos. É assim, eu estou atendendo bem o meu cliente? O meu cliente está sendo bem atendido? Quanto tempo esse cliente vai passar comigo? Por que esse cliente compra ainda de mim? Por que ele continuará comigo pelos próximos anos? Ou não? Porque se eu não estiver atendendo bem, eu vou perder os clientes que eu já conquistei. E a pergunta básica é mais fácil eu conseguir um cliente novo? Ou é mais fácil eu manter um cliente feliz que já comprou de mim? É muito mais fácil você continuar com o cliente que já comprou de você. Ele já acreditou no seu produto, já está sendo impactado por aquilo que você está vendendo para ele. E é muito mais fácil manter essa pessoa feliz. Pegar feedback, entender o que está dando certo, o que está dando errado, melhorar o seu produto e aí sim ir atrás de novos. Mas a gente fica naquela ânsia de conquistar novos clientes, eu preciso a todo custo conquistar novos clientes. Tudo bem, desde que você tenha como manter os seus clientes felizes. Se não, é mais importante você manter os clientes. Olha que fatal isso, hein? Vamos falar sobre polêmica, né, Thiago? Opa! Thiago pediu polêmica, vamos falar sobre polêmica. O pessoal quer conquistar novos clientes e desencanar dos velhos, dos antigos, dos caras que já estão na sua carteira. Você não pode fazer isso, é um tiro no pé gigante. Então, assim, se você tiver que priorizar, vamos priorizar a nossa carteira, manter esses caras felizes, manter esses caras aqui com a gente, e aí aprender mais com eles, fazer até, de repente, pesquisa de focus group, entender mais sobre eles. Por que vocês estão felizes com a gente? Por que vocês estão comprando de novo? O que a gente pode melhorar? Porque esses caras vão querer falar para você o que você pode melhorar. Eles querem que você dê certo. E começa a promover a marca também. Exatamente. Pede um vídeo para essas pessoas, né? Um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, para promover. Por que você... Putz, eu adoro vocês por causa disso, disso, disso. Eu tive uma experiência aqui dentro, diminuiu meus custos, aumentou meu eficiência dentro da minha equipe, por exemplo. Então, depende do maior impacto que você causa lá dentro, se é um impacto racional ou impacto emocional, o que eu estou causando nesses clientes que eles querem continuar comigo. E aí sim, você pode utilizar essa informação para gerir, para poder alimentar marketing. E aí você vai trazer novas pessoas parecidas com esse mercado que você está atendendo muito bem. E aí sim você tem um ciclo infinito. Então a jornada do cliente, ela tem que ser focada no seu cliente. E o melhor canal de aquisição que existe é o teu cliente feliz. Ontem, né? Que ele fala bem. Quanto é que custa uma venda hoje na Growth? CAC? Custo de aquisição. Cara, um pouquinho mais de 2.000, né? ACL? É. Então, um cliente novo na aceleração custa R$2.000. Ontem eu fui jantar com o Alê, que é diretor de vendas da Think IT, que é um cliente nosso. Convidei ele para jantar, paguei o jantar, custou R$700 o jantar. O Alê já fez 3 vendas para a Growth Machine. Então, assim, e eu não precisava pagar esse jantar, eu paguei esse jantar por uma questão, né, de agradecer, obrigado por toda a confiança e por todas as indicações que você fez. Só que... E eu tenho certeza que ele vai querer fazer mais indicações. Pois é. Né? Porque isso é a parte do relacionamento. Relacionamento não é só tomar cafezinho, não é só jantar e só almoço. Mas também é gratidão, também é o relacionamento, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode te ajudar mais, o que você vê que a gente pode expandir juntos, né? Que seja bom para mim e bom para você. E eu acho que a gente peca muito em a gente não escutar quem tá do outro lado, né? É muito interessante que ontem eu estava com uma pessoa e a pessoa fala assim, putz, eu vou numa reunião hoje, um almoço de negócios, não sei o que eu vou vender pro cara, tô pensando aqui. Aí eu parei e falei, para tudo. Por que você tá pensando em vender alguma coisa para essa pessoa? Não, porque eu tô indo lá para fazer um almoço de negócios. Falei, mas um almoço de negócios, ele precisa ser baseado na outra pessoa. Olha que louco, né? Então, se eu vou almoçar com você, a gente vai comer o pastel daqui a pouco, eu tô pensando em você. E eu não preciso pensar em vender para você. Mas eu preciso pensar se você tem algum problema que eu posso te ajudar a resolver. E talvez eu não precise te vender nada. Pode ser um insight, pode ser um livro, aquele livro que eu te dei, que você adorou, que você lembra até hoje, o livro da Winning by Design. Pô, é um livro maneiro, assim, tipo grandão, sabe? E é legal. Então, assim, por que eu gostaria de estar com essa outra pessoa? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente dar, para depois a gente receber. Se a gente vai muito focado em receber e o que eu vou ter de volta dessa pessoa, tá tudo errado. Então, o relacionamento, ele acontece quando eu realmente quero ajudar você de alguma forma. E aí sim, você vai querer estar comigo várias vezes.
E aí disso pode acontecer um relacionamento que talvez vire um negócio futuro. Mas ao mesmo tempo, esse relacionamento, eu posso aprender alguma coisa com você. Eu posso ter um insight, você pode falar alguma coisa sobre o mercado. Eu sempre preciso estar aberta a novas oportunidades que a outra pessoa vai me trazer. Então, network é sobre isso, relacionamento é sobre isso. E não sobre como é que eu vou fazer para vender alguma coisa para essa pessoa. Não, e assim, eu abro muito box de pergunta no Instagram, né? E a galera sempre pergunta: como eu vendo mais telecom? Como eu vendo mais serviço de sei lá o quê? Como eu vendo mais meu RP? Como eu vendo mais minha agência? Engraçado que ninguém pergunta como eu atendo melhor meu cliente. Total. Não, e eu sempre respondo: cara, a pergunta já tá errada. Porque você não tem que se preocupar em como você vende mais o teu produto, você tem que se preocupar como é que você resolve o problema do nicho que você optou em atender. E quando você vira essa chave, que é difícil pra caramba, porque o ser humano é absurdamente egoísta, a gente tá todo o tempo preocupado com a gente, não com o outro, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito do Bezerra da Silva, que ele fala: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem, né? Então, se o vendedor soubesse como é bom ajudar o cliente, ele ajudava o cliente só por ambição, né? E não por amor, né? É muito interessante isso, né? Genuinamente, se você quiser ajudar outra pessoa, né, e a pessoa percebe isso, eu acho que você tem tanto para receber. Gera uma reciprocidade, né? Exatamente. Então, a pessoa vai falar, putz, essa pessoa me ajudou tanto. E é interessante que, às vezes, a ajuda pode ser assim, Thiago, o que você está me pedindo, eu não consigo resolver. Eu não consigo. Mas eu tenho, de repente, você pode falar com essa e essa pessoa, que talvez possam trazer alguma coisa para te ajudar nesse sentido. Então, eu não preciso necessariamente vender alguma coisa para você. Mas só de eu fazer isso, como você vai se sentir? Pô, outra coisa. Outra coisa. E você vai falar exatamente o que você falou. Puxa, eu fico devendo para você. Então, numa outra oportunidade que eu for te fazer alguma pergunta, você vai querer me ajudar. Que pode ser alguma coisa que eu precise, por exemplo. Me dá uma dica de alguma E coisa. sabe uma coisa, Renato, assim, que é engraçado, cara? Eu, quando comecei a Growth, eu tinha muita cabeça do puta, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Puta, eu nunca tive nada e tal, nunca tive, sabe? Nunca tive grana, eu quero ganhar dinheiro. E no meio do caminho, eu fui pra uma pegada do tipo, cara, quero ter impacto, saca? Quero ter propósito. E esse último final de semana foi a nossa imersão. E antes de começar a imersão, eu reúno um time e falo, galera, eu sei que pode parecer que aqui a gente está fazendo um negócio financeiro, com o objetivo de ganhar dinheiro, mas tem pessoas que vieram para cá que estão com um risco na empresa, que podem vir a fechar, que reduziram o salário, que tiveram que mandar pessoas embora. E talvez essa aqui seja a última aposta que essa pessoa está fazendo. Então, mais do que olhar para uma pessoa que comprou uma cadeira e que está pagando para estar lá com a gente, olha para uma vida que está lá. E pensa que a atenção que você dá para essa pessoa pode ser a diferença entre ela fazer uma virada no negócio dela, ou ela fechar as portas, ou ela ter que reduzir custo. E eu comentei isso com a galera, né? E aí tava rolando a imersão. E aí no segundo dia, eu tava mexendo lá, eu ia fazer umas paradas de automação, de mostrar como é que automatiza todo o fluxo de cadência. E aí eu dei o coffee e veio um cliente falar comigo. E aí, cara, ele veio, Thiago, sei lá o quê. E aí eu, tipo, na hora eu fui falar com ele, tipo assim, tu sabe que eu sou foda, né? Que eu fico tipo, mexendo no computador e não, sei lá o quê, tá? Né? E, tipo, Atenção, bate. Sabemos. eu fechei o computador e falei, cara, me fala. E aí, quando acabou o workshop, né, naquele momento final ali, ele me chamou, cara, tem que te dar um feedback. Eu falei, fala. Então, cara, eu gosto muito de medir e analisar as pessoas, né? E quando eu te chamei, eu tava te testando. Eu queria ver se você ia vir numa tipo... Deixa eu falar com esse cara. Cara, você não hesitou em nenhum momento. Você fechou o computador e você prestou 100% atenção no que eu tava falando. Falei assim, cara, tipo... E é engraçado que eu falei isso pro meu time, mas quando eu falei isso pro meu time, eu falei pra mim também, né? E eu consegui virar essa chave que normalmente eu não viraria. E, cara, isso, tipo, me deu uma satisfação maior do que qualquer receita, do que qualquer faturamento, qualquer coisa que eu pudesse conquistar. Eu falei assim, caraca, tô conseguindo virar um ser humano melhor. Graças a Deus. Cara, mas assim, é muito bacana você ver o impacto que a gente tem causado, né? Na vida. Na vida de várias pessoas, por exemplo, alguns fatos interessantes. Às vezes o Thiago vai pra um canto de São Paulo, assim, muito escondido. Aí brota um cara do Demanda Infinita, que foi um curso que a gente fez há muito tempo atrás, 3 anos atrás. Pô, Thiago, você me ajudou naquela época, 3 anos atrás, pandemia, um monte de coisa que aconteceu e tudo mais. E, tipo assim, minha empresa cresceu. Tem gente que vem do Demanda Infinita ainda para as nossas imersões, né? Tipo, tem 2, 3 anos. O cara tá lá e conta a história. Cara, eu comecei minha empresa, era só eu, não sei o quê. Hoje eu tenho, sei lá, 20, 30 funcionários.
por causa lá daquele curso que eu fiz. Então, assim, é uma coisa que é diferente, entendeu? Não tem preço, né? Na verdade, É um assim, negócio- na real, é que a gente não tem noção do impacto que isso tudo vai causar, né? E aí o quanto que você tem que ter atenção nos detalhes, Sim. numa palestra, num workshop, numa coisa que você está fazendo, o quanto que, tipo, um treinamento, o quanto que isso pode ser realmente um vetor de transformação de vida, né? Ainda mais hoje, tipo, olhando pra rede social, por exemplo, às vezes a gente olha um número lá, acha que é pouco. Mas, cara, se você pensar, sei lá, 20 mil visualizações. Bota isso num lugar, 20 mil pessoas. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Agora, Renata, fiz a definição do ICP. Como é que a gente organiza esse método de vendas? Como é que eu organizo o time centrado na necessidade do cliente? Porque, na verdade, né, velho, isso é um tambor que eu tenho que bater todos os dias para a tropa marchar na velocidade certa, né? Eu acho que é muito importante a gente entender em que mercado que a gente está atuando. E entender que essa jornada do cliente, ela vai ter, por exemplo, se eu vou trabalhar com small business, né, pequenininhos, com middle market, os médios, e os grandes tipo enterprise. Preciso entender que existem 3 go-to-market diferentes. Então, o jeito que eu vou abordar de forma... Qual é o go-to-market que eu vou fazer e o marketing que eu vou fazer para cada uma dessas frentes de trabalho que eu vou trabalhar. Então, é importante, assim, entender a segmentação do meu mercado, entender que toda a jornada do meu cliente vai ser diferente. O jeito que eu falo e que eu chamo a atenção de alguém em SMB é completamente diferente do que eu vou fazer em Enterprise. Então, algumas coisas dentro da jornada a gente vê que, eu não tenho time suficiente para atender todo mundo. Então, você vai ter que escolher, porque não vai dar para fazer os 3. E não coloque o carro na frente dos bois, porque no final das contas você vai acabar perdendo. Então é muito importante a gente entender como é que a gente vai fazer isso, quem vai fazer e qual é o tipo de vendedor, por exemplo, que eu vou ter em cada uma dessas estratégias. Se eu vou falar com SMB, o meu ticket é muito menor. Se o meu ticket é muito menor, provavelmente você vai ter que automatizar muitas coisas dentro da sua empresa. Inclusive e-mails, inclusive cadência, follow-up, atendimento, até a venda. Se eu vou falar com uma enterprise, a enterprise não vai comprar dessa forma. Então, eu preciso entender que eu preciso fazer uma estratégia de atendimento e de acesso a essas pessoas que estão dentro da empresa. Então, se eu vou fazer uma venda enterprise, é muito interessante que as pessoas falam assim: pô, não estou vendendo para enterprise. Mas com quem você está falando? Estou falando com um cara que eu tenho certeza que ele é o decisor. Normalmente, numa enterprise, você não tem uma pessoa decidindo sozinha. Você tem várias pessoas. Então, o formato da venda ela é muito mais estratégica. Você precisa entender quem faz o quê. Quem são os influenciadores? Quem são os decisores? Não é apenas o decisor. Quem é o influenciador? Quem é o gatekeeper? Quem a pessoa que vai tomar a decisão? Existe uma área de compras? Como é que eles compram? Qual é a política de preço que eles vão comprar? Porque talvez, sei lá, eu vou vender para uma empresa gigantesca, Votorantim. E aí os caras vão me pagar em 6 meses. Faço a menor ideia de como eles compram. Mas se em 6 meses o cara vai me pagar e eu tenho que fazer uma conta muito alta, eu vou vender para eles, talvez eu quebre. Eu não posso vender para esses caras. Então eu preciso saber estrategicamente como eu vou atender cada um dos meus clientes. E se eu posso atender cada um dos meus clientes. Eu me lembro que a gente fez uma mentoria para algumas empresas, a gente fez um trabalho de empresas menores, eram várias, onde a gente fazia um processo de mentoria. E ajudava eles a construírem playbook, como é que eles iam vender, etc. E uma coisa interessante foi o seguinte: nós precisamos atender alguns clientes estratégicos a um preço mais baixo, porque a gente precisa estar lá, mas ao mesmo tempo, se eu vender muito baixo e se eu tiver vários desses clientes, eu quebro. Então, beleza. Para isso, você precisa saber quanto dinheiro você pode investir dentro dessas empresas. E esse dinheiro é o dinheiro máximo que você vai investir. A cada quanto tempo? Eu posso fazer uma venda dessa a cada 6 meses, por exemplo. Mas aí eu sei, isso aqui é investimento. Para eu fazer esse investimento, eu preciso saber qual é o valor que eu vou utilizar do meu time, horas do meu time que eu vou dedicar para essa empresa. Porque se eu não fizer essas contas, provavelmente eu vou ter um problema muito grande lá na frente. Eu não vou conseguir entregar para os meus clientes que já estão me pagando. Esse cara não vai me pagar, ou vai me pagar muito pouco. Mas tudo bem, qual é o investimento que eu tenho que fazer em horas do meu time e utilização dessas horas dessas pessoas para não atender o resto dos outros clientes? Primeira coisa sobre essa coisa da automatização, né? Que é uma coisa que perguntam muito pra gente. Como é que eu ganho produtividade e eficiência? Eu concordo muito com o que você falou. Não é todo o mercado que vai ser possível ter alto nível de automatização. Tem muita tarefa e atividade que é muito braçal, que o vendedor, ele faz uma atividade... Cara, se eu não me engano, foi a McKinsey que fez um estudo mostrando que 70% do tempo de um vendedor é gasto com atividades operacionais ou administrativas, né? Em vez do cara estar, atendendo o cliente.
E na Growth, cara, a gente usa a Zorro, né, para automatizar os nossos processos. E assim, cara, é bizarro como a gente conseguiu fazer com que o time ganhasse tempo e parasse de fazer atividade manual. Do tipo, vai fazer um e-mail de Champions Letter. Cara, se o cara preencher todos os campos certinho, com um clique, sai lá. O que é Champions Letter, gente? Dentro do nosso processo de vendas, tem uma etapa que é o diagnóstico. Então, os clientes que são qualificados, eles passam por um diagnóstico. Dentro do diagnóstico, existem perguntas onde a gente está mapeando o cenário dele. O Champions Letter, que é um e-mail disparado pelo vendedor pós a reunião de diagnóstico, é como se fosse um grande resumo, né, desse diagnóstico realizado. Quando você usa uma ferramenta de automação como a Zorro, você consegue ganhar uma eficiência enorme, porque, primeiro, o vendedor é obrigado a preencher o campo, porque se ele não preencher, ele não avança de etapa. Segundo, em vez de ele ter que lembrar o que ele conversou, reassistir a gravação da reunião, como ele foi anotando em tempo real, ele dá um clique, pum, sai, né, a Champions Letter. Então, eu acho que essa ponta de tecnologia, você não pode usar uma tecnologia que torna burocrática o teu negócio, mas também você não pode fazer tudo no caderninho ou no bloco de nota, que você vai perder dado, vai perder informação. Não, aproveitando que você falou de tecnologia, a gente, dentro do Uniby Design, a gente usa o Gong, né? Uhum. E é muito interessante. Todos os seus clientes usam? Não, só você usa. A gente usa, alguns clientes nossos usam, né? Porque eles veem a gente usando e falam, meu, o que é isso? Sensacional. Então, o Gong, ele grava a ligação, depois ele transcreve, poucas ferramentas transcrevem para o português, e você pode procurar uma palavra específica dentro daquela conversa que você teve de 1 hora, por exemplo. Então, ele te economiza muito tempo de você ter que ouvir de novo uma ligação que é animal. Outra coisa que você pode fazer numa ferramenta como essa, tem várias, né, gente? Mas a gente utiliza Gong na Uniby Design. Eu sou do conselho e sou sócio da Reach, né, que é uma empresa brasileira que faz parecido e claro que a Gong está muito mais avançada tecnologicamente, mas é bem legal. Não, existem várias, né? Qual que é melhor para mim? Putz, qual se vocês se sentirem melhor, dentro do budget, enfim. Mas a gente tô falando dessa porque a gente conhece. E aí, quando você termina, você consegue dar feedback em cima de uma parte específica daquele call. Isso é animal, né, cara? Animal. E aí você consegue ver, por exemplo, quantos por cento imagina que estamos nós 3 fazendo um call. Então eu consigo ver quanto cada um de nós falou, quanto tempo cada um de nós falou, e eu consigo dar feedback em cima disso. Porque se eu sou a vendedora e eu falei 80% do tempo, eu não deixei meu cliente falar. Ou não fiz perguntas. Só eu falei. Eu tô fazendo pitch. Não preciso de vendedor para fazer pitch. Eu gravo e ponho um pitch para todo mundo ouvir. Então, é muito interessante você ver quanto tempo cada um está falando. Cada um deles, quando que entrou, você consegue saber exatamente em que parte você vai parar. Você pode cortar. Então, isso tem uma eficiência que você pode usar dentro da sua equipe, inclusive para treinar as pessoas. Olha, isso aqui, olha que legal uma objeção como essa, X. Né, preço, prazo, o que for de objeção. E a gente pode treinar várias pessoas a partir de um insight que você teve dentro de uma reunião. Então, a automatização, ela serve para você tanto melhorar o seu processo, quanto para você treinar os seus times e para você ver o que deve ser feito, você pode usar um exemplo, ou você pode utilizar o que não deve ser feito. Você consegue espalhar isso muito mais rápido. Então, eu acho que... E aí, assim, dentro do processo, quais são as ferramentas melhores? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Qual ferramenta eu devo utilizar dentro da minha empresa? Depende. Existem ferramentas que se adaptam melhor ao seu processo. E é importante... Que coisa, né? E é importante que a gente saiba como funciona o nosso processo. Então, não existe uma ferramenta bala de prata, não existe potinho de ouro ao final do arco-íris, né? Acho que depende do seu processo, depende da sua equipe, depende de como você aborda o seu cliente, alguma ferramenta que se adapte melhor ao seu processo. E eu vejo muita galera super valorizar tanto a Salesforce, né, quanto o HubSpot. Cara, são ferramentas incríveis que tem uma evolução, um nível de engenharia muito desenvolvido. Só que, cara, você já deve ter visto isso diversas vezes. O cara gastou os tubos de dinheiro com o Salesforce. Não usa nem 10%. E aí, ele não, o time de vendas não tem um CRM. Ele tem uma ferramenta de imputar pedido. Porque assim, tô conversando com a Renata, negociando e tal, mandando mensagem e tal. Aí a Renata falou, Thiago, tá fechado. Aí sabe o que o cara faz? O cara vai lá, abre o Salesforce, ganha. O que acontece? Sem informação nenhuma anterior. Ciclo de venda, 1 dia. Aí o time vai falar assim, o Brasil está com uma excelente eficiência total. no ciclo, a velocidade de vendas deles é incrível. Porra nenhuma, eu tô falando com a Renata 6 meses, entendeu? Então, a galera confunde o CRM com ferramenta de pedido. Por quê? Porque eu só ganho comissão se estiver lá. Então, assim, não é a tecnologia que te faz ganhar um jogo. A tecnologia é um aliado importante. Mas se você não criou processo, se você não criou cultura, se o teu time não vê um sentido de alimentar, por exemplo, a própria Gong que você citou.
Cara, quem não quer fazer call num lugar que você vai poder ter feedback e descobrir como é que você melhora, né? Agora, quando eu olho lá, né? E normalmente, os caras do financeiro que definem o que tem que ter no CRM, né? Porque eles caras querem faturar. Aí tem 4.000 campos. Se eu tô conversando com a Renata e não sei se ela vai comprar, por que eu vou gastar 2 horas e meia cadastrando o mapa astral da Renata, né? Dentro do meu software de gestão de vendas, né? E isso é interessante que você está falando, né? Porque o pessoal fala assim, então tá bom, então eu vou comprar, não vou falar nenhum dos dois, mas uma ferramenta X, que é super cara, que eu de repente não poderia pagar, você pode usar, por exemplo, um Excel, né? Não é a ferramenta. A ferramenta, ela tem que ser depois do seu processo montado, e não o contrário. Porque senão vira uma colcha de retalhos, que assim, por exemplo, Salesforce, para quem ainda não utilizou o Salesforce, você precisa fazer toda uma parametrização em cima do seu processo. Só que depois que você parametrizou, se você quiser mexer qualquer coisa, você vai pagar uma fortuna para você mexer de novo no Salesforce que você parametrizou lá atrás. Outra coisa, se eu adoto um CRM agora e depois eu quero mudar, é um parto de ouriço para eu mudar um CRM, né? Porque existe toda uma. Eu já sei usar, já sei mexer, como é que eu passo todo esse material para cá? É muito difícil. Então, o ideal é que você não utilize um CRM, por exemplo, enquanto você não souber qual é o processo que você vai colocar dentro da empresa. Poxa, mas aí eu vou utilizar o Excel? Sim, é melhor do que nada, pelo menos você tem as informações. Mas quando você definir o seu processo, aí sim você pode escolher a melhor ferramenta. Não o contrário. Para quem está nessa etapa, né, de definição de CRM, né, um parceiro estratégico que a gente tem aqui dentro da Growth Azul, né, cara, que tem feito um trabalho incrível. Eles estão apostando muito no Brasil e, cara, criando uma estrutura tanto de atendimento quanto de suporte. Então, a gente tem link com uma condição diferenciada na descrição desse episódio. Manda ver. Sim, e você pode usar gratuito, né? Testar, pelo sim, menos 15 sim. dias. Cara, o que eu vejo muito que a galera erra muito é que contrata a ferramenta, não só uma, às vezes várias. E não usa. Não usa porque quando você pergunta, quem é que no seu time que vai mexer nisso? Eu tenho uma pessoa que ela faz Não. 20 mil coisas e vai mexer ali naquele tempinho que sobrou nessa ferramenta. Então, isso é um erro muito comum que eu vejo. Às vezes coloca as pessoas que contratam uma ferramenta muito cara que não tem toda a sua utilização, né? Então, você não consegue extrair todo o potencial daquela ferramenta, ou pelo menos próximo Não, do e que eu deveria. vejo, às vezes, o cara, tipo assim, eu fiz o diagnóstico numa empresa que ele pegou a ferramenta, assim, caríssima, e aí ele tem um vendedor e um SDR. Eu falei, cara, por que você não bota uma ferramenta mais simples, mais acessível, e pega esse orçamento e redistribui? Sim, né? total. Mas isso, né? É impressionante. Não, mas alguém me disse que é super legal utilizar essa ferramenta. Então, por isso que é muito importante. Outra coisa com relação a gravações, né? Se ninguém vai escutar as gravações, se ninguém vai olhar para elas, se ninguém vai dar feedback, para que a gente vai gravar? Então, é muito interessante, a gente conversa com muitas empresas assim, grandes, mundiais, e o pessoal fala: não, a gente grava, a gente utiliza, tá. Quem que tá escutando essas gravações e o que vocês fazem com elas? Silêncio na sala. Então, para que eu estou gravando? Então, se eu vou usar um CRM, para que eu vou usar o CRM? Se eu vou gravar, para que eu vou gravar? Se eu vou fazer uma automação de vendas, para que eu vou fazer uma automação de vendas? É muito importante que a gente tenha o porquê, a finalização, para daí a gente saber como é que a gente pode utilizar ou qual ferramenta utilizar. E não simplesmente porque todo mundo tem, então tem que ter. Então todo mundo pulou da ponte, eu vou pular também. Entendeu? Não dá. É importantíssimo saber para qual finalidade disso, senão não faz sentido. Agora, beleza. Mapeei, montei o processo e preciso contratar agora vendedores para minha estrutura, né? E, velho, tipo, um departamento que tem muito turnover, né, que é o termo usado para giro de pessoas, rotatividade de pessoas, é o time de vendas, né? Ou pelo vendedor não bater meta, ou pelo oposto, o vendedor bater meta e receber uma proposta para ir para uma outra organização. E uma vez eu recebi uma pergunta numa mentoria que eu estava dando, o cara chegou para mim e falou assim, Thiago, onde é que eu acho um vendedor baratinho para eu aumentar a minha estrutura? Meu Deus. Eu falei, cara, olha só, deixa eu te falar. O vendedor barato Vai sair tão caro. sai caro. Esse cara queima lead, esse cara não corre atrás, esse cara não tem sonho, esse cara não tem ambição. Vendedor caro, o cara que tem um padrão de vida mais alto, que é consultivo, que corre atrás, que está endividado, porque precisa bater meta para poder pagar o cartão de crédito. Esse cara é barato. Então, assim, como é que eu encaixo estrutura de vendas com quanto que eu posso investir, como é que eu defino o vendedor que tem que ter na minha estrutura? Eu acho que a primeira pergunta é: caro comparado a quê? A primeira pergunta. Então, ele só é caro se ele não estiver te dando resultado.
Porque se ele estiver dando muito resultado, você está ganhando muito dinheiro com esse cara. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante é entender assim, como é que eu faço a melhor estrutura dentro da minha organização? E essa é a pergunta de milhões. Eu acho que a primeira coisa, e o pessoal me pergunta muito, mas qual é o perfil do vendedor que eu tenho que ter dentro da minha empresa? Eu gosto muito de falar sobre, primeiro, pessoas criativas, pessoas resilientes, pessoas curiosas e que saibam fazer perguntas. Porque depois você treina a pessoa. E, obviamente, pessoas com valores éticos profissionais. Porque a ética você não vai ensinar pra ninguém. Ou a pessoa vem ética ou a pessoa não vem. Cara, eu roubo, acho que tá tudo bem. Não. Beleza, em outro lugar. Entendeu? Não dá. Eu roubei, mas foi por um bom motivo. Exatamente. Não, mas os fins justificam os meios, né? Então, existem coisas, eu acho que os pilares principais, eles têm que combinar com a cultura da empresa. Primeira coisa. Em segundo, eu acho que você pode treinar as pessoas para elas serem muito eficientes. Mas ela tem que ter a base de entendimento. Tem que ser uma pessoa que corre atrás, tem que ser uma pessoa inteligente, que consegue discernir o que você está fazendo. E na hora que ela estiver na frente de um cliente, ela precisa ter pensamento crítico. Esse é um outro problema enorme que está acontecendo. Estudando sobre o ChatGPT, qual é o grande problema que os professores estão vendo no futuro da educação? Aborrecimento. Não, porque assim, se você fizer uma pergunta, o cara vai te responder. Vai lá, pergunta, responde, não precisa fazer mais nada. O maior, eu acho que, assim, daqui para frente, a maior qualidade de um ser humano vai ser pensamento crítico. Então, eu olho para aquilo e eu sei entender e mapear se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se falta informação e se eu devo usar essa informação e como usar essa informação. Então, é muito interessante quando a gente faz treinamento e o pessoal fala assim, não, mas faço vendas há 20 anos, eu já sei tudo, não preciso treinar mais nada, não preciso aprender mais nada. E aí a gente começa a fazer perguntas básicas. Tá bom, vamos começar por perguntas fechadas e perguntas abertas. Todo mundo cai nessa, todo mundo. Por quê? Porque a base da venda é saber fazer perguntas. Só que quando eu uso uma pergunta fechada, que é uma pergunta onde a resposta é sim, não ou um fato, quando eu abro para uma pergunta aberta, porque se eu começo com uma pergunta aberta, eu já ferrei o negócio. Como é que eu posso te ajudar? O que está te tirando sono à noite? Pronto, você dançou. Mas se eu fizer essa pergunta, como é que eu saio disso? Não, você não sai, você vai escutar a pessoa falar até o final, porque você errou na abordagem. Então, o começo de uma conversa é muito importante. O começo, meio, fim. Eu acho que o pensamento crítico das pessoas que vão trabalhar dentro da sua equipe de vendas é a coisa mais importante. Porque senão, eu vou ter uma série de pessoas que vão repetir o que eu falei. Mas elas não conseguem pensar em cima daquilo. Você ter um framework, você ter um modelo, não significa que você tem que usar um script. O script, ele é errado. Porque ele não te dá manejo, você não consegue andar. Então, se a pessoa te falar uma coisa um pouco diferente, você já não você caiu do cavalo, você não sabe mais o que fazer. Você tem que conseguir se adaptar ali. Lógico, né? Cara, mas assim, eu vou te falar que a gente recrutou muito vendedor, tá? E hoje a gente tem uma amostragem boa para analisar o que funcionou e o que não funcionou. Uhum. Eu percebo que o maior desafio que a gente tem, tanto em projeto quanto como líder, quando a gente está contratando, é primeiro o seguinte: tem muita coisa que dá para ensinar, mas assim, isso foi o que você falou. Esse senso crítico eu chamo de raciocínio lógico. Uhum. Cara, raciocínio lógico você não ensina. Total. Cara, é uma parada que eu acho que o cara desenvolve ali de 1 a 7 anos e, mano, deu zica ali, não vai conseguir. Outra parada é resiliência. Porque tem pessoas que elas vão para uma posição de vítima muito rápido. Tá faltando lead, sei lá o quê, economia. Mano, dá vontade de dar um murro. Né? Acorda pra vida, criatura. Você só tem uma chance nessa porra, né? Outra parada é O famoso mimimi, né? Tudo é uma desculpa. Tudo é muito. Tudo é muleta. Eu sou uma vítima e aí, poxa, eu acho que o Thiago faz muita pressão. Eu faço pressão. Só entra na minha frente se você gostar de pressão, porque eu não vou deixar você ser essa mediocridade, esse ser humano de merda que tu tá sendo agora. Ponto. Cara, ponto. E outra parada é empatia, cara, que é um exercício pra mim. Mas... Eu acho que é legal falar sobre isso. Porque assim... O que é empatia? Você sabe que Vai, Thiago, não, vamos lá. Vamos lá. O cara Vamos é tímido. Você sabe por que o cara é tímido? Tem estudo que mostra isso. A pessoa que é muito tímida, ela é tímida porque ela tá 100% centrada nela. E ela acha que tá todo mundo prestando atenção nela. Isso faz com que ela fique muito mais nervosa. Pra mim, empatia é a capacidade de você se pôr no lugar da outra pessoa. Você calçar a sandália do cliente que está na tua frente e você conseguir perceber o mundo pela perspectiva dele e não pela tua. Aí é você não usar GPCT, não usar SDR, não usar CAC, não usar LTV e falar a linguagem da pessoa que está na tua frente. E, cara, tem um vendedor nosso, o moleque fez 40% de taxa de conversão em fevereiro. 40%.
Fez 22 diagnósticos, fechou 11 vendas. Cara, ele tem uma habilidade. Não sei se você percebeu que ele começou a palestrar numa imersão, Carlão. E aí o cara falou alguma coisa, ele falou: bonita barba. Tipo, cara, sabe? Ele percebe a outra pessoa, né? E normalmente o cara que não tem essa característica, essa musculatura, ele tá muito centrado no que ele vai falar e na informação que ele vai dar, mas ele percebe muito pouco como o cliente está reagindo ou o quanto que ele está conseguindo de fato descer na necessidade. Você concorda? Concordo, e eu queria adicionar algumas coisas. Eu acho que a pessoa que consegue empatizar com quem está do outro lado, não apenas ela vai olhar e sentir, putz, eu sinto muito que você está passando por isso, mas eu acho que são detalhes. Então, empatizar também passa por você olhar a feição da pessoa. Você está tão centrado na outra pessoa que você percebeu uma musculatura que mudou. Então, você falou sobre alguma coisa, tipo, ela mexeu o cantinho da boca. Ela piscou mais assim, tipo, ela mudou o ângulo da cabeça. Então, isso está te dizendo, a postura corporal, né? O corpo fala muito, aliás. Para quem não leu, O Corpo Fala. Um livro antiquíssimo, né? Mas é um livro muito interessante. Inclusive para os solteiros que querem paquerar, ele explica tudo, que você vai entender se a outra ponta está te dando condição ou não. E eu acho que você vai evoluindo tanto nessa coisa de empatizar que o seu corpo vai se adaptando. Se você estiver presencialmente com uma pessoa, você vai fazer os mesmos movimentos que ela, porque você está tão cognitivamente ligado com essa pessoa que você vai fazendo o mesmo movimento que ela. E você pode, sem querer, né? Tem gente que faz de propósito, mas uma sem técnica, querer, né? uma técnica. Mas você sabe que é muito interessante que eu já me peguei fazendo isso e falei, meu Deus, eu preciso parar, porque parecia que eu tava fazendo. Tipo, e eu tava fazendo totalmente sem querer, né? Porque você vai indo junto com a pessoa, porque você tá focado nessa pessoa, tá tão olhando para ela, que você tá absorvendo essa necessidade, essa dor que ela tá sentindo. Posso te explicar cientificamente o que é isso? Manda. Então, em 1992, na Universidade de Palermo, na Itália, criaram uma teoria chamada neurônio espelho, né? Que ela tem a ver com eu assistir você fazendo algo e ter a mesma sensação. Então, macacos assistindo cientistas comendo amendoim, eles começaram a liberar a dopamina de satisfação, como se eles tivessem comido o amendoim. E aí, numa análise um pouco mais profunda, descobriram que esse comportamento, isso é uma tese, ele é um comportamento do bebê para aumentar o nível de amor da mãe por ele e com isso criar uma conexão mais forte, que é esse momento pós o parto. Então o neném, ele imita tudo, né? A partir do momento que ele começa a interagir, ele imita tudo que a mãe faz. E esse processo de imitar é que cria a conexão forte entre a mãe e o filho, que é o amor inexplicável de mãe, né? Então esse negócio tá lá, por isso que funciona pra cacete. Tipo, sem ninguém ensinar pro neném, Sim. O neném faz isso porque ele sabe que ele aumenta a empatia da mãe dele. Então, se você usar a técnica do espelhamento, né, você vai ativar da mesma maneira. Mas você sabe que é muito interessante, né? A gente pode ficar horas aqui falando sobre neurociência, né? E eu comecei a estudar sobre neurociência, comecei a entrar em algumas coisas que você fala assim, beleza, agora eu vou me tornar especialista em neurociência, beleza? Cara, o negócio é tão gigantesco, é um negócio tão, assim, começou a me dar uma ansiedade. Porque eu comecei a estudar sobre isso, falei, gente, a gente terminou o curso, né? Tô fazendo o curso com a Carla Tiepo. E é sensacional, né? No Instituto Conectomos, para quem gostar desse tema, acho que é super legal. Tem vários cursos que eles fazem lá. Mas é muito interessante que no final ela perguntou para todo mundo como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão indo embora e tal. Eu falei, eu tô muito ansiosa, cara. Eu tô depressiva. Porque agora eu vi o tamanho do buraco que eu não sei, né? É muita que é uma coisa maluca. Que... E assim, a hora que você começa a estudar, uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e você vai utilizando cada vez o que você mais utiliza. Mas eu acho que o que você está falando agora, quando a gente começa a estudar sobre neurociência e o poder das emoções, aí a gente pode entrar em outro tema, para outro dia, né? Que é falar sobre o racional versus emocional. E as pessoas falam assim, não, mas eu sou extremamente racional, eu racionalizo tudo. Não é. Cara, não interessa quem você é. Você sempre vai ter uma emoção antes da racionalização. É uma coisa de milésimos de segundos. Então, você até pode achar que você está racionalizando, mas primeiro você sente uma emoção, por isso que tem um curso que eu quero fazer muito, que é o de microexpressões faciais. Nossa. Quero fazer esse curso. Animal. Por quê? Porque antes de você racionalizar, você já mexeu a sobrancelha, você mexeu um pouquinho mais o olho, piscou mais devagar, mexeu o cantinho da boca, e isso te diz muita coisa. Então, se a gente falar sobre focar no outro, quanto isso pode te dizer de quem está do outro lado?
qual é a dor. Porque a pessoa fala, não, mas isso não dói. Só que ela mexe um pouquinho lá. Entendeu? Né? Dá uma Não, ou piscadinha mexe na assim, boca, né? mexe a boca, começa a suar. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Quando a gente está fazendo reunião online ou presencial, mas nas online, isso é uma coisa impressionante que você pode ver várias vezes que você estava gravando. Então, você fala uma coisa, tá, mas essa dor, e quando você aprofunda na dor, que vai chegar no impacto, a pessoa começa a se mexer na cadeira. Respirar mais Ela profundamente. começa, ela fica assim, e começa a... Você percebe, é tão óbvio, né? E é muito engraçado que depois que eles se transformam em clientes, a gente mostra para eles, a gente fala, é essa a reação que a gente quer de vocês tirarem do cliente de vocês. Porque quando você enxergar isso, é porque realmente aquilo tocou aquela pessoa. O impacto que você causou foi tão profundo que ela não consegue. Não, tá bom, mas e próximos passos? Não tem nada melhor do que o cliente pedir para você os próximos passos. É isso que a gente tem que buscar. Cara, animal. E o que é engraçado, cara, é que foi o que você falou, né? Você não sabe nada sobre o tema. Aí você começa a ler, você descobre que você é um ignorante, né? Entrou num buraco negro Aí ali. sim, o negócio pega. E eu vou te falar que eu já quase zerei todos os cursos. Faltam 2 só. Sério. Sério. É, Animal. não, eu gosto muito do tema, assim, tipo, acho que tem 3 coisas, assim, que eu falo que eu tô estudando pra caramba, né? Uma é antropologia, né? Porque aí você não vai na neurociência, mas você vê o hábito social, antropológico que gerou o comportamento ou porque faz que você reage dessa forma, né? Por que que a gente não confia nas pessoas? Por causa Nossa. né? Isso é outro abismo, né? É. Você já estudou sobre Enneagrama? Cara, já, mas não profundamente. Mas a Cara, galera Enneagrama. pira, assim, que fala disso, né? Enneagrama, assim, entender sobre o outro e você entender a psicologia. Por que a pessoa é daquele jeito, né? Por que algumas pessoas são mais agressivas, outras são mais amáveis, outras têm muito medo, outras são mais tímidas? E se você, assim, falando muito por cima, são 9 eneatipos. A hora que você começa a estudar cada um deles, né? E aí tem 3 centros principais. Quando você começa a olhar para cada um deles, você começa a entender por que a pessoa reage do jeito que ela reage para alguma coisa que você fale. Só que se você entende quem é o outro e mais ou menos, talvez você não possa estabelecer exatamente qual é o eneatipo da pessoa, mas você começa a entender por que ela está atuando daquele jeito ou reagindo a alguma coisa que você fala daquela forma. Então, ao invés de você voltar em cima dela agressivamente, você entende, você abraça essa pessoa, porque é a criança interior. Olha que louco. E aí sim você começa a interagir com ela de uma forma mais empática, porque você entende qual é o problema que ela está vivendo provavelmente por trás. É muito, muito legal. Agora, Renata, assim, 2 coisas, né? Especificamente sobre vendedores, né? Porque eu acho que essa é a maior dor de todo mundo quando a gente fala de montar uma estrutura. Momento certo de demitir ou tentar corrigir, né? E isso é uma coisa que a gente sempre fica, porque, cara, contratei um vendedor, né? Eu vou levar 30 dias para recrutar, 60 dias para terminar um onboard, né? E de repente... Se não for mais. Se não for mais, né? Então, vamos falar de 90. 90 dias ele vai estar full meta. Então, eu levei 120 dias para trazer essa pessoa. E muitas vezes, né, quando o resultado não vem, a responsabilidade é do vendedor, né? O erro não está na estratégia, o erro não está no lead, o erro não está no processo, o erro não está no mercado, o erro está no vendedor. O que você entende que são as características que mostram, tá, que eu tenho que realmente desligar um vendedor ou, tipo, cara, é uma pessoa que eu preciso desenvolver? Ou como é que eu tenho esse termômetro? Você fez uma afirmação ou você fez uma pergunta quando você falou que estava no vendedor o erro? Não. Eu trouxe o cliente, né? Que normalmente Você trouxe um caso o pra cliente gente discutir. o cliente normalmente percebe que o problema dele é o vendedor, entendeu? E o que acontece muito no meu processo de vendas é que os meus vendedores eles são assediados o tempo inteiro pelas pessoas que estão no processo de vendas. Porque o cara fala, cara, não preciso de máquina de vendas. Eu preciso Vem de você aí. preciso de um cara igual a você aqui. Vem né? pra cá, quanto você ganha? Deixa eu te pagar E mais. os caras já entenderam que isso faz parte do processo de vendas dele. Sim. Eu tenho que discordar disso. Eu não acho que o problema está no vendedor. Na minha experiência, não sou dona da verdade, mas na minha experiência, normalmente o erro está no processo. Pode ser no processo de contratação, então você trouxe uma pessoa errada. E aí, assim, a base do processo ela está errada. Errada que você diz é o Perfil, perfil. a atividade anterior, experiência. Eu preciso trabalhar em enterprise. E eu tô trazendo gente super júnior, eu tenho que ter um treinamento, é muito mais tempo para rampar. Então eu não posso achar que o erro tá no vendedor. O erro tá no meu processo que eu não dei Quando ferramenta você fala de suficiente. processo, tá indo até o onboard, né? Em tudo. Não, contratação. Tudo, contratação. Que é onde faz a filtragem. E a Então, filtragem... Não, mas é eu tô antes falando. ainda.
Quando você fala do processo de contratação, você está falando de definição de perfil até ele estar rampado, né? Exatamente. Então, o que eu vejo muitas vezes? O job description tá errado. Quem eu procurei, então assim, eu vou... Uma coisa óbvia, né? Eu vou vender pro mercado nos Estados Unidos. E aí, mas é tão difícil trazer gente que fala inglês perfeito, né? Eu vou pegar uma pessoa que, tudo bem, a pessoa fala comigo... Fala mais ou menos. The book is on the table. Não é a mesma coisa. E aí, o meu problema é, eu trouxe uma pessoa que não tem a base necessária para eu fazer aquela venda. Não vai funcionar. Então, muitas vezes a gente vê que todo o processo, parte dele, ou várias partes dele, podem estar erradas. E a primeira coisa mais importante é o RH. Então, quem eu estou buscando? Onde eu estou buscando? Que tipo de perfil eu estou buscando? Quais são as habilidades básicas necessárias que eu preciso trazer quando a pessoa vier para cá? E isso é a base do meu trabalho. Depois eu vou pegando o plus. Beleza, que a pessoa fala espanhol, fala inglês, fala chinês, sei lá. Ótimo, é um plus. Mas, basicamente, essa pessoa precisa ser muito boa no inglês. Como é que eu vou fazer isso? Conversando com ela. Né? Pego uma pessoa e ela tem que me provar isso. E não simplesmente falar, eu tive uma experiência. Essa é outra coisa. Então, nós que somos vendedores, a gente consegue dar nó em pingo d'água, né? Não consegue, Thiago? Total. Então, você colocar a pessoa para dentro de uma situação real que ela vai viver no dia a dia é a melhor forma de contratação que você pode fazer para você ter certeza de que aquela pessoa vai performar. Porque ela pode te dizer que ela fez. Tá bom, mas como que você fez? Me conta aí, vamos fazer um case real. E é assim que deve ser a contratação, e não simplesmente no que eu estou falando. Que eu posso inventar, falar, pego o chat GPT e coloco lá qual é o melhor discurso que eu posso fazer. E a pessoa pode ser muito boa no discurso. Mas e na prática? Entendeu? E Faz beleza. sentido? Não, concordo. Total. E aí, continuando. Então, se o meu processo de RH tá errado e eu não sei ainda, o meu job description tá errado, tá muito falho, tá muito raso, coisas básicas que a pessoa precisa saber eu não tô colocando ali, então eu tô abrindo muito meu funil, tô trazendo muitas pessoas. E às vezes, dependendo do que a gente vai colocar, né, no dia a dia da pessoa, eu preciso de pessoas. Cara, é difícil de achar. Tem vaga que está aberta até hoje. Tecnologia acontece isso o tempo todo, né? Tem muita vaga aberta e tem pouca gente qualificada. Então, talvez, se você não conseguir uma pessoa, você vai ter que colocá-la para dentro, que ela tem base, e depois você vai ensinar ela para ela chegar no perfeito que você precisa. E eu até gosto disso, porque você vai treinar exatamente naquilo que você precisa fazer, do jeito que você precisa fazer. Você vai dar algumas habilidades para ela que ela não tem vício também. Não ter o vício já ajuda bastante. Total. Eu acho que dentro do Total. processo. E, assim, né, a gente criou uma imersão na Growth, né, que é a imersão Growth Machine. Dentro dessa imersão, ao longo de 3 dias, a gente mostra toda a construção da máquina de vendas, né, e o nosso grande objetivo, né, com a imersão é dar uma carga de metodologia e de processo nesses 3 dias para que ele possa justamente fugir disso, né? Inclusive, para quem está ouvindo aí o Growthcast ou assistindo no YouTube, a gente está deixando o link para você participar da próxima imersão na descrição do episódio ou no primeiro comentário se você estiver no YouTube. Se você chegou até aqui, não curtiu ainda, curte, compartilha, se inscreve. Cara, eu tava fazendo um workshop dentro de uma empresa, aí terminei e tal, e eu sempre termino, eu tô indo pra uma pegada de ser mais emocional, né? Então eu sempre termino com uma porrada falando sobre sair da zona de conforto. E aí chegou um vendedor pra mim e falou pra mim assim, Thiago, tô ouvindo tudo que é podcast, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô revendo as minhas reuniões, eu tô fazendo roleplay toda hora, cara, só que eu tô fracassando miseravelmente, eu não tô vendo a minha taxa de conversão mudar. Eu comecei a rir, né? E o maluco viu que eu tava rindo, tipo assim, ele ficou puto, ele, tipo, Com certeza. queria me dar uma porrada. Ele parou e falou assim, cara, não tô entendendo porque você tá rindo. Aí eu virei pra ele e falei, cara, o que você tá me descrevendo como fracasso, eu tô vendo como evolução. A questão toda é, há quanto tempo você tá fazendo isso? Porque se você continuar nos próximos 6 meses, eu tenho certeza que não tem ninguém nessa sala que não vai vender mais do que você. Aí ele parou assim, tipo, sabe? Ficou travado. Aí foi embora, tipo assim, ele nem se despediu, ele foi embora assim. Nossa, meu Deus. Porque, e as Porque a pessoas. pessoa acha que é do dia pra noite, né? É isso que é impressionante. Mas assim, Tá cara. fazendo quanto tempo faz? 2 dias. Pô, meu, tá de brincadeira. A primeira parada é, velho, se você tá se empenhando mais do que a média, parabéns. Né? Muita gente chega pra mim e fala assim, Thiago, pô, parabéns pela tua perda de peso, pela tua modificação. E eu tô te falando que é uma transformação muito maior do que eu tô buscando, né? Porque, cara, a gente só muda quando vem dor, né? A gente nunca muda
num momento feliz, né? E não tem jeito. E na maior parte das vezes a gente busca fugir da dor, mal sabe que é a dor que joga a gente pro próximo nível. Então, um tempo atrás, uma das minhas gestoras chegou para mim e falou: ó, cara, essas duas pessoas saíram da empresa por sua causa, né? E eram duas pessoas talentosas, né? Cara, no primeiro momento, você olha para isso e fala: velho, puta que pariu, eu sou um bosta, né? Mas eu pensei assim: não, cara, isso aí é um sintoma, né? Eu tenho que analisar qual que é a causa raiz dessa porra, né? E vamos descer, já que isso tá me causando perda, vamos descer. E aí, assim, claro que tiveram outras coisas, mas eu fui, cara. Cara, como é que eu me alimento melhor? Como é que eu tenho uma saúde mental melhor? Então comecei a fazer terapia. Cara, como é que eu lido melhor com as emoções? Porque a gente é treinado o tempo inteiro pra usar o neocórtex, mas o límbico, foda-se. Você não precisa dessa porra, e porra nenhuma, você precisa pra caralho, né? E, e aí, tipo assim, né? O que foi engraçado foi isso, que a gente saiu na nossa imersão, né? Dentro do escritório, toda zoadinha. Uma imersão, tipo, cara, Mas é engraçado é que o LED, pessoal cara. até vê a evolução e pergunta, pô, isso aí foi há quê? Quantos anos? Não, pô, foi há alguns meses atrás. Foi semana passada. E eu acho que a gente subestima o quanto que a gente pode evoluir, saca? Só que o que você tem que pegar, e muitas vezes, né, eu acho que os problemas mentais eles vêm daí, que você pega um resultado ruim e você reage contra esse resultado ou contra a pessoa que te trouxe esse resultado, né? E você vai tratar mal, vai brigar, vai ficar puto. Só que você não tem que agir sobre as pessoas, né? Você tem que agir sobre as coisas, né? Então, qual que é o comportamento que está fazendo com que o Thiago não seja uma pessoa legal? O que tá por trás, né? E eu acho que todo mundo que atua em vendas, todo mundo que é empreendedor, todo mundo que está buscando escala, que está buscando crescer, velho, é uma coisa só. Corpo, espírito, alma, essa porra tá toda ligada. E se você não buscar a tua evolução, esse negócio passa muito rápido, né, cara? Quando você vê, seu olho vai fechar pela última vez e você vai ser apenas uma lembrança, né? E eu acho que. Parada forte, né? Ele foi Pois agora. é. Eu acho que é importante saber o que a gente deixou de legado, né? Então, tudo bem. Todos nós sabemos que a nossa passagem por aqui é muito rápida. Mas o que você vai deixar? Né? Qual é o legado que você vai deixar? Quem que você vai tocar? Quem vai lembrar de você nessa hora que você fechar o olho e não abrir mais? O que você vai ter deixado construído? Porque, no final das contas, é só um estalo, né? É muito louco isso. E aí, acho que tem pano pra manga aí, em outro episódio, né, cara? Não, vambora, vambora. Nossa, a gente tá profundo, né, Não, mas, Thiago? cara, mas assim, A Renata, que conhece o Thiago há bastante tempo, Ah, consegue ver uma grande diferença no Thiago. Dá pra perceber, né? tá vendo que bacana? Cara, eu vou te falar que essa vida assim, né, de você, pô, ir pra internet, se posicionar e o caramba, é uma parada que se abre espaço pra você ser muito julgado, Ah, né? total. E, tipo, já teve ouvidoria dentro da empresa de falando que o Thiago é um personagem, né? O Thiago é um no Instagram e o Thiago é outro quando tá aqui dentro, né? E, velho, na verdade aqui a gente é um monte de coisa, né? E quando a gente busca essa evolução, quando a gente busca a nossa modificação, é pra justamente você ser melhor em todos os pontos, entendeu? Só que mano, tipo assim, olhar pra dentro é difícil pra caramba, né? Você assistiu A Baleia? Não assisti ainda, quero Cara, todo assistir. mundo tá falando isso, Quero cara. assistir Eu muito. tô... Tipo assim, eu não vou falar, nem, porque nem a Não. galera que tá ouvindo vai ter spoiler, Não, eu mas, também vou ver, pô. cara, tem uma etapa final ali cara, que eu terminei assim, tipo, aos prantos, sabe? Todo mundo que eu vi chorou muito nesse filme, Não né? foi tipo, escorreu uma não, mano. Eu soluçava no final do filme. Ah, Mas, Renata, ai, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. obrigada. Foi incrível. Já deixa Bater esse marcado o papo episódio contigo. 2. Temos que fazer outros, né? E quem quiser Vamos trocar uma ideia organizar. contigo, ó, primeira coisa é o seguinte, cara, você É. que chegou até aqui, tira um print dessa tela, joga nos stories, marca Instagram, tá? @thiago.th.reis.gm. @leonato.alexandre.si. Renata Winning by Design. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM, tá? Se você gostou desse episódio, aproveita e faz um comentário dizendo, galera, vai lá conferir porque valeu a pena. Qual que é o melhor canal para poder trocar uma ideia contigo? Quem quiser ajuda, quem quiser conhecer a Renata. Acho que LinkedIn, né? Tô no LinkedIn como Renata Centurion. E dá pra gente trocar várias ideias. Tem muito material lá compartilhado. No site da Winning by Design tem muito material gratuito que as pessoas podem usar. A gente tem um canal no YouTube também da Winning by Design. Tem muitos vídeos, centenas de vídeos pra vocês se deliciarem lá. E também no Instagram, né? Pra quem não pegou, @Renata Winning by Design.
E eu acho que o que eu gosto muito de compartilhar, eu vi as meninas tirando fotos, nossa, é o dia a dia. Eu acho que coisas que a gente vai se desafiando, a gente sempre pode melhorar. E você falou um negócio muito importante para mim no final, que eu acho que é o seguinte: a autoconsciência é a coisa mais importante que a gente tem que ter como objetivo de evolução. Para mim, pessoalmente, eu acho que uma coisa é uma pessoa falar para você, Thiago, isso, aquilo outro, não importa. O que importa realmente é o que você consegue ter de autoconsciência do que você pode melhorar e do que você quer melhorar. E só assim a gente evolui, né? Então, a nossa autoconsciência é que pode levar a gente a um outro patamar. Esse é o mindset. Boa, boa. E eu vou fechar a polêmica ainda, tá? Eu vou falar qualquer polêmica. Quem quiser trocar ideia contigo, Léo? No LinkedIn ou Instagram, leonardo.alexandre.si. Boa. Você tá ouvindo o Growthcast, você sabe, em qualquer lugar, né? Em especial, fale com o especialista. Se entrar no YouTube vai ver, se entrar no TikTok vai ver, se entrar onde você for, você vai ver. Mas duas coisas, né? Tipo assim, a polêmica que eu tava falando, gente, é o seguinte: tem um livro da Winning by Design que é o Sales Developer. Uhum. É o verdinho ou amarelo? Lá dentro. É DR? É. Amarelo. É o amarelo. Lá dentro, quem mostrou foi o Felipe, um brother meu. Tem um print de uma prospecção do Aaron Ross, acho que no Iaco. E é um print dizendo assim: isso aqui é o que você não deve fazer. Polêmicas, muitas polêmicas. Eu vou botar um print, a gente vai fazer um short disso, tá? E eu quero ver a resposta do Aaron Ross, a gente, pra botar em inglês. Meu Deus. Editor, Meu Deus. está na sua mão, se você não. Ai, Você polêmicas. sabia disso, não? Não, tem várias coisas. Tem várias. Eu não vou dar esse spoiler. Procura É o outras. próximo. Procura é o próximo. outras. Não, e aí, fechando esse ano do dia do fechar o olho, né? Eu passei um vídeo. Eu gosto muito de trabalhar com o meu time, não só essa ponta de técnica de vendas, mas eu bato com os caras toda hora, que o desafio deles não é técnica de vendas, o desafio deles é mentalidade. Porque se eles tiverem a mentalidade certa, de querer crescer, de querer ganhar dinheiro, de querer evoluir, cara, técnica de venda ele vai atrás. É só comprar o Spin, comprar o SaaS Blueprint. E aí eu passei um vídeo, cara, do Mário Cortella. Não sei se você já viu esse vídeo, que é um que ele fala assim: e o dia que eu me for? Mas eu não quero ir. Mas eu vou me. Mas como é que eu faço pra ficar? A única maneira de você ficar é sendo um profissional, ficando nas pessoas, sendo um profissional excelente, um pai excelente, um marido excelente, né? E eu acho que essa é o ponto final, assim, sabe? Tipo, cara, a gente tá aqui pra evoluir. A gente passa muito pouco tempo aqui. Mensagem final: empreendedor, gestor, vendedor, quem é mais longe, velho, você tá aqui pra evoluir, você tá aqui pra ser melhor, e a única maneira de você realmente ficar, depois que você fechar o olho pela última vez, é ficando na lembrança das pessoas que estão à sua volta. Né? É como você impactou a vida dessas pessoas, para elas lembrarem de você eternamente. Fechou?